Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, versos 16 ao 30. Ontem nós tivemos uma reunião de homens. Antes disso, eu queria só lembrar, não deixe o medo entrar no coração de vocês. A gente sabe que tem pessoas que devem ficar em casa devido ao risco, enfim, né? Mas a gente vê, assim, os shoppings hoje estão bastante gente, né? O gasômetro, né? Pessoas que saem para fazer as suas atividades e às vezes para vir à igreja agora nesse momento há um medo, né? E sendo que para fazer outras coisas muitas pessoas estão saindo para fazer, né? E eu quero dizer para você, não deixe esse medo entrar no coração de você. Nós temos aqui um grupo limitado de pessoas, vêm de máscara, as pessoas que estão aqui estão todas de máscaras, é só nós que estamos aqui ministrando que a gente acaba tirando porque é ruim de falar, né? Mas não deixe entrar no coração de vocês, né? Isso aí, porque isso daqui a pouco haver um esfriamento, né? Espiritual, um esfriamento, que acostumou ficar em casa, mas só fica em casa pessoas que têm, né, o risco mesmo, né? Mas daí se ficar em casa, né, é em casa, né? Então, esse controle, esse cuidado nós temos que ter também. Tá bom, queridos? Então, eu só queria falar isso, não a gente tem todo o cuidado de falar para que os irmãos também se cuidem. Esse vírus é um vírus muito sério, nós temos que cuidar, né? Mas só uma palavra de hoje para vocês: cuidado, não deixe o medo tomar conta do coração de vocês. Vamos confiar no Senhor também, que o Senhor também Ele está guardando a nossa vida. Amém? Vamos lá, Lucas 4, 16 ao 30. Diz ali: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na cidade no dia de sábado. Segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. E entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, ou aos oprimidos, uma outra versão. E enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente. E sentou-se, e os olhares de todos na sinagoga estavam fixos neles. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos o aprovavam e admiravam das palavras de graça que saiu da sua boca, e perguntavam: este não é o filho de José? Jesus lhes disse: sem dúvida, me direis esse provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faz também aqui na tua terra. E acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua terra. Em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, trazendo uma grande fome por toda aquela terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. E também havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Ao ouvirem essas coisas, todos os que estavam na sinagoga ficaram muito indignados. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o despenhadeiro,
do monte sobre a qual a cidade estava construída, para jogarem dali. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Digo graças a Deus, né? Pela palavra do Senhor. Queria falar essa noite sobre o Evangelho de Cristo. E esse Evangelho de Cristo é o mesmo Evangelho de hoje. Amém? Você crê nisso? É o mesmo. E nessa passagem, anotei 3 pontos aqui, do que se destaca o Evangelho de Cristo. Ele se destaca por 3 características. A primeira fala o amor, a segunda a luz e a terceira a liberdade. O Evangelho de Cristo, ele veio anunciando para o mundo, para revelar o amor de Deus aos homens. Então Cristo veio para revelar o amor de Deus para mim e para você. Veio também para trazer luz, iluminar o mundo imerso nas trevas e do pecado. Então, o Evangelho de Cristo, ele destaca por 3 coisas: é o amor, a luz, para iluminar as trevas, as nossas trevas, né? E a terceira, a liberdade, libertar do cativeiro do diabo. Quantos aqui já foram libertados do cativeiro do diabo? Amém? Glória a Deus. E a todos que aceitaram, todos que o aceitaram, entregaram as suas vidas, receber o Senhor como Salvador da sua vida, o Senhor da sua vida. Então, essas 3 características, a característica do Evangelho de Cristo nessa terra, é o amor, a luz e a liberdade. E essa história que nós lemos aqui, ela está narrada em 3 evangelhos, a mesma história. Lá em Mateus 13:58, diz ali que Jesus não realizou muitos milagres por causa da incredulidade. Então, em Mateus registra diferente, que foi por causa da incredulidade. Já em Marcos 6:6 diz que Jesus ficou admirado da incredulidade. E já em Lucas já registra diferente. Ele mostra algo totalmente como estava o coração, e muitas vezes como está o coração do homem, do ser humano. O que diz ali que nós vemos em Lucas 4:29 e 30? Ele levantou-se, expulsaram-no da cidade. Então, os homens ali, em Mateus registra que Jesus não realizou muitos milagres por causa da incredulidade. Já em Marcos já diz que Jesus ficou admirado, mas em Lucas diz que eles expulsaram, foram agressivos a Jesus. E ao ponto de querer jogar ele pelo penhasco. Olha só o ponto que chega o ser humano. Em uma pessoa que veio, enviada por Deus, falando do amor, falando uma palavra totalmente diferente ao inverso do que a religião pregava na época, e aqueles homens ficaram enfurecidos e queriam jogar ele para baixo. Mas diz que isso foi o sobrenatural. Jesus é o nosso Deus, né? Diz que ele passou pelo meio deles, né? E seguiu o seu caminho, e ninguém pôde fazer nada com ele. Amém? Então, queridos, o Evangelho de Cristo, ele é o mesmo de antes, é o mesmo de hoje. Diz lá que Jesus é o mesmo Deus, né? O mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8 fala sobre isso. Então, esse primeiro ponto, essa noite eu quero falar sobre o Evangelho de amor. Esse Evangelho de Cristo é um Evangelho de amor. Foi Cristo veio ao mundo para revelar o quê? O amor de Deus. Então, no versículo 18 que nós lemos ali em Lucas 4:18, diz que Jesus, ele entregaram o livro do profeta Isaías. Jesus foi à sinagoga, e ali ele abriu aonde estava escrito
Lá em Isaías 61, diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus declara ali, em Lucas, ele cita o profeta Isaías, que já tinha profetizado sobre ele, dizendo que viria, o Espírito do Senhor estaria sobre ele. E Jesus declara ali, e essa pessoa sou eu. Jesus que foi ousado, né? Uma autoridade, nosso Senhor tem autoridade, ele disse, sou eu, se cumpriu hoje. Jesus declara que se cumpriu a palavra do profeta. Jesus disse, a minha missão está sendo cumprida, porque eu vim anunciar aos pobres as boas novas. Jesus disse, eu vim anunciar aos pobres o amor que o Pai veio revelar através de mim. O que é ser pobre? Aqui não está falando pobre de poderes aquisitivos, de dinheiro, está falando ser pobre de espírito. Está dizendo ali que muitas vezes ser pobre de espírito quer dizer, muitas vezes, entender que sozinho você é pobre. Jesus está dizendo ali que muitas vezes ser pobre de espírito é aquela pessoa que ela anda sozinho, ela anda afastada de Deus. Quantos de nós, até mesmo ou você que está me ouvindo, está afastado de Deus? Isso é ser pobre de espírito, você está andando sozinho. Salmos 40, verso 17, o salmista Davi, ele declara algo muito profundo, ele diz, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Será que você pode declarar isso na sua vida? Dizer, na verdade, como o salmista Davi falou, eu sou pobre, eu sou necessitado, mas Deus cuida de mim. Muitas vezes estamos pobres de espírito, estamos afastados de Deus, não há vida sem Deus, não há poder de Deus sem a presença de Deus, não há o sustento, não há segurança, meus amados, se nós não estamos na dependência de Deus. Você não pode depender do seu braço, das suas forças, das suas condições. Você tem que depender de Deus, nós devemos depender do Senhor. E a missão de Jesus foi trazer a mensagem do amor, as boas novas aos pobres de espírito. Aleluia! Deus quer trazer essa mensagem de amor ao teu coração. Quem sabe você está se sentindo sozinho, é o momento de você se achegar a Deus. Eu quero estar perto de você, quero estar perto do Senhor. Ser pobre de espírito não significa que você tem que rejeitar toda a riqueza e nem viver na miséria, não quer dizer isso. Ser pobre de bens não garante pobreza de espírito. Nem desprezar tudo que você é, tudo que você conquistou. Você não ser pobre de espírito não é isso, você rejeitar tudo isso. Ser pobre de espírito é entender que em tudo dependo de Deus. Amém? Ser pobre de espírito é entender que em tudo nós dependemos do amor do Senhor. Aleluia. Senhor, derrama o teu amor essa noite. Derrama o teu amor em vidas que estão nas suas casas. O teu amor nas vidas que estão aqui nesse lugar. Vai derramando o teu amor, Senhor. Oh Deus, que possamos declarar que nós dependemos de Ti, Senhor. Como Davi declarou. Na verdade sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Amém? Deus cuida de mim. Aleluia. O segundo fala do Evangelho de Cristo, que é o Evangelho de luz. Deus é luz, amém? Deus é luz. Lá no versículo 18, Jesus declara em Lucas 4:18, ele diz, enviou
para anunciar as boas novas aos pobres e enviou para proclamar libertação aos presos e dar vistas aos cegos. O evangelho de Jesus, ele é luz. É uma luz sobrenatural. Por isso que o salmista Davi diz lá: Senhor, derrama a luz nas minhas trevas. O homem, há trevas muitas vezes no nosso coração. E nós temos que estar orando, clamando a Deus. Senhor, vem e derrama a tua luz nas minhas trevas, lá naquele cantinho escondido no nosso coração. Algo oculto, algo que está obscuro, mas só a luz de Deus nesse momento, só o evangelho de luz, para vir e trazer luz, clareza naquela parte que está obscura ao nosso coração. E nós temos que declarar: Senhor, derrama a luz nas nossas trevas. Declare na tua vida aí. Quem são os cegos aqui que Jesus está falando? São cegos espirituais. Muitos têm a visão perfeita, mas são cegos espirituais. Não conseguem ver, não conseguem discernir. Muitos não estão vendo a glória de Deus, porque o peso do pecado, o pecado impede de vermos a glória do Senhor. A glória do Senhor é luz, ela resplandece na nossa vida. Tem um corinho que nós cantava, né? A glória do Senhor já brilha sobre ti. Vai declarando: a glória do Senhor já brilha sobre a tua vida, irmão. Aleluia, a glória do Senhor já brilha. Muitas vezes nós estamos cegos espiritualmente, não conseguimos discernir a glória de Deus na nossa vida. Quem sabe você está cego espiritualmente, mas Jesus essa noite quer te dar visão. Amém? Jesus essa noite quer trazer visão para a tua vida. Jesus quer tirar toda a cegueira das nossas vidas. Lá em 2 Coríntios 4:3, diz ali, Paulo fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. O Deus desse século, quem é o Deus desse século, queridos? É o diabo, é Satanás. Ele cega o entendimento para que não possamos ver a luz do evangelho, para que não possamos ver a glória de Deus que foi manifestada através de Jesus Cristo. Quantos de nós, muitos não conseguem entender a glória que foi manifestada através do Filho, quando veio e morreu na cruz do Calvário. Diz que a glória de Deus se manifestou no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Aleluia! O Senhor quer nos dar visão essa noite. O Evangelho de luz quer trazer visão à nossa vida. Jesus veio para isso. Ele disse ali em Lucas 4, eu estou aqui, está cumprindo hoje a profecia de Isaías. Está cumprindo hoje, nas nossas vidas já se cumpriu. Jesus já veio, Jesus morreu por nós, ressuscitou dentre os mortos, a luz do Senhor já brilhou. Lá em Malaquias diz que nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Aleluia, o sol da justiça já brilhou, já raiou nas nossas vidas. Aleluia. João 9 diz ali que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Isaías falou sobre isso em Isaías 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Nós andávamos em trevas e nós vimos essa luz de Deus na nossa vida. Não foi assim com Paulo, queridos. Não foi assim, lembra ali, lá em Atos 9.
Paulo estava perseguindo a igreja. Paulo estava feroz, era um religioso, um fariseu. Ele estava perseguindo os cristãos, aqueles que eram do caminho de Cristo. E ele diz que ele vai em viagem, ele segue na viagem a Damasco. Diz que ele foi lá para buscar os cristãos, para prendê-lo, para maltratar os cristãos. Mas naquele momento, a luz do Evangelho, a luz de Deus brilhou sobre a vida de Paulo. Aleluia! Diz que lá no Atos 9, versos 3, mas seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, e de repente, uma luz resplandecente, vinda do céu, o cercou. E ele, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali se apresenta Jesus, o Salvador, o prometido. E ele diz: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem persegues. Naquele exato momento, quando a luz de Deus, a luz do Evangelho resplandece na nossa vida, a nossa vida muda. A nossa vida muda. Aonde há escuridão, aonde há trevas, há o brilho do Evangelho de luz na nossa vida. Aleluia! E a luz de Jesus brilhou sobre Paulo, ele teve um encontro com Jesus, e Paulo nunca mais foi o mesmo. Jesus cura Paulo de toda a cegueira espiritual, e ele viu a presença do Senhor. O Senhor quer curar a tua vida essa noite, quer curar toda a cegueira espiritual, quer que você veja a glória de Deus manifestada na tua vida, a glória resplandecente do Senhor. Aleluia! Jesus disse, João 9:39, eu vim para este mundo, para julgamento, a fim que os que não veem, vejam, e para os que veem, se tornem cegos. João 8:12 diz, eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Oh, glória! Que palavra tremenda, irmãos. Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz da tua vida. Nós não somos luz. Nós resplandecemos essa luz que está em nós, que é de Jesus, não nossa. A estrela não é nós, a estrela é Jesus. Simplesmente Jesus na minha vida, Jesus na sua vida, nós vamos refletindo Deus. Aí o irmão vê lá, a tua vida foi transformada, foi restaurada por Deus. Vê você, mas aquele fulano era da pá virada. Mas eu não sei, alguma coisa aconteceu na vida dele. Aí você vai ver, olha, não, eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu estou servindo ao Senhor. E como foi falado aqui ontem, no grupo de homens, o Cris comentou que ele estava no mundo do crime, estava no mundo totalmente perdido em trevas, mas a luz do Senhor raiou na vida do Cris e mudou a vida do Cris. Esta luz é a luz que é Jesus, e quem seguir esta luz jamais andará em trevas. Amém. Nós temos que seguir essa luz do Senhor. Às vezes está escuro o caminho, mas se você está seguindo a luz do Evangelho, vai abrir um clarão na tua frente e você vai seguir em frente, porque o Senhor está contigo. Aleluia! Mas este terá a luz da vida. Diga comigo, eu tenho a luz da vida. Aleluia! Abrir os olhos do entendimento. Esse é o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho do amor. É o Evangelho que traz luz. Ele abre o nosso entendimento. Ele ilumina o nosso caminho. Ele ilumina a nossa vida.
Quem sabe essa noite o Senhor precisa iluminar a tua vida, iluminar a tua família, iluminar, dar uma visão para você. Você está desanimado por tantas situações, tantas lutas, esse momento de pandemia, esse momento de medo, você está deixando seus olhos ficar escuros, você não discernir que o Senhor é a tua luz, Ele é a tua proteção, é a tua salvação, é o Senhor da tua vida. Aleluia, derrama a luz, Senhor, na nossa vida, derrama a luz das nossas trevas. O terceiro fala, o evangelho da liberdade. Jesus estava dizendo ali, eu vim, hoje se cumpriu a profecia de Isaías. Eu vim trazer as boas novas aos pobres. Eu vim trazer o evangelho do amor. O evangelho que não condena só o pecado. O pecado sim, a palavra de Deus, Deus condena o pecado. Mas Deus não condena o pecador. Deus veio para salvar o pecador. Deus veio para te salvar. Assim aquela mulher, né, estava ali em adultério, estava em trevas aquela mulher. Diz a Bíblia que os homens ali estavam ali e o apedrejar ela conforme a lei. Mas naquele exato momento Jesus já tinha dito, eu vim, se cumpriu a profecia de Isaías, eu vim trazer as boas novas do evangelho, as novas de salvação, se cumpriu. Eu vim trazer as boas novas aos pobres de espírito. Aquela mulher estava ali, pobre de espírito, quebrada na sua vida espiritual, a sua vida física detonada. Mas naquele exato momento Jesus se aproxima, a luz veio se aproximando. E quando a luz de Deus se aproxima, tudo muda à nossa volta. Aleluia, tudo muda à nossa volta, irmãos. Jesus diz para eles ali, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Aqueles homens ali, eles começaram a ter um discernimento, a luz da palavra começou a trazer clareza para eles, na sua consciência, suas mentes cauterizadas, mentes que condenavam, mentes que queriam ver aquela mulher morta, não entendiam o amor, mas eles queriam matar aquela mulher, porque ela estava em pecado, estava em adultério. Mas a luz do evangelho vem e traz luz, traz entendimento. Aqueles homens começam a discernir, olha, realmente eu sou pecador como ela. E eles começaram a largar suas pedrinhas, suas pedras, ou uns pedrão, né? E ali, Jesus fala com aquela mulher, diz, olha, aonde estão os teus acusadores? E ela olha, todo mundo tinha ido embora. E Jesus, olha, vais e não peques mais. O evangelho é muito claro. O evangelho é luz. Quando o Senhor derrama luz na nossa vida, nós temos que andar, né, atrás dessa luz. Foi que Jesus disse para ela, vai, mas e não peques mais. Vai, segue-me, segue a minha luz, porque eu sou a luz do mundo. Segue essa luz, que você não vai mais pecar, você não vai mais se desviar, cometer esses pecados, essa iniquidade que você vivia, esse momento de transgressão que você vivia. Você me seguindo, você vai ter luz na tua vida e você vai se desviar do mal e do pecado. Aleluia! O evangelho, ele traz liberdade. É o terceiro ponto. O que nós lemos ali no versículo 18? Apregoar liberdade aos cativos. Somente Cristo pode proclamar a liberdade. Somente Jesus, Ele pode declarar na nossa vida, proclamar na nossa vida a liberdade dos cativos, do diabo, do pecado e da morte. Só Jesus pode apregoar liberdade aos cativos.
nenhum pastor, nenhum líder, nenhum profeta pode apregoar isso. Somente o Senhor pode apregoar a liberdade aos cativos do diabo, aos cativos do pecado e aos cativos da morte. Só Ele. Vamos ler ali em João 8. João 8, 32 a 36. Vai profetizando na tua casa, irmãos. Vai declarando aí na sua vida que você recebeu o evangelho do amor, o evangelho da luz, o evangelho de luz. E que você recebeu o evangelho da liberdade. Jesus nos libertou. Éramos cativos do diabo, do pecado e da morte. Olha o que diz João 8, 32 ao 36. E conhecereis, olha só um texto que é falado no Brasil inteiro, só que muitas vezes sem discernimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa aqui não é uma verdade qualquer, irmãos. Não é a verdade deste mundo. Que verdade é essa que está falando aqui? Jesus, a verdade do Evangelho. Só essa verdade vai nos libertar. Só a verdade do Evangelho vai trazer libertação para a nossa vida. É a verdade do Evangelho do Reino. E eles responderam no 33, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. E por que dizes sereis livres? E Jesus continuou, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aquele que comete pecado, ele não está na luz, porque ele já está escravizado do pecado. Jesus estava dizendo, enquanto essa verdade não brilhar, a minha verdade, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, a minha verdade, não libertar vocês, vocês estão ainda escravos do pecado. No 35, o escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Aí o 36 ele declara, ele confirma essa verdade no 32. O que diz ali? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só um pode nos libertar. O evangelho da liberdade, só um pode fazer na nossa vida. O evangelho de liberdade, só Jesus, só o Filho de Deus pode nos fazer livres. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Só o Filho de Deus, só Jesus Cristo pode proclamar liberdade aos cativos do diabo, aos cativos do pecado e da morte. Nessa noite, Jesus quer libertar a tua vida. Cristo é libertador. Amém? Satanás, o diabo, ele age como uma aranha. Ele vai atraindo as suas vítimas. Vai para a teia, né? Vai atraindo ali as vítimas. Pouco a pouco. Daqui a pouco a aranha tem todos os seus alimentos ali, vai atraindo. E assim é o pecado na nossa vida. Ele vai nos enredando. Ele vai enredando o homem com vícios. O homem nas drogas. O homem, eu digo homem e mulher, né? O homem vai enredando o homem na imoralidade, até o ponto de matá-lo, matar o entendimento do homem. O homem não discerne mais a vida que ele está vivendo em pecado. Ele não discerne, até o ponto dele morrer espiritualmente. Satanás age assim, vai como uma aranha, ele vai atraindo. Mas, como nós lemos ali, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Aleluia! Se o Jesus te libertou, você já está livre. Você já está livre. Não deixa o que você fez, deixou de fazer, se arrependa essa noite. Diga, estou livre, Senhor, porque o teu sangue me cobriu de todo pecado.
Aleluia. Olha, tremendo. 1 João 3,8. 1 João 3,8 diz ali: quem vive habitualmente no pecado, diz ali que é do diabo. Pois o diabo peca desde o princípio. Mas o Filho de Deus se manifestou para quê? Vamos dizer aí, ó. Vamos dizer junto. Mas o Filho de Deus, você que está aqui pode declarar também. Mas o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aleluia! Cristo é o libertador. Amém, amados? Cristo, ele veio trazer o evangelho do amor. Ele se cumpriu, está cumprindo, é o evangelho de ontem, de hoje e eternamente. Ele veio trazer o amor, ele veio trazer a luz, e ele veio trazer a liberdade àqueles que estavam cativos. E o Senhor veio e destruiu as obras do diabo. Aleluia. Eu quero concluir essa noite que há duas classes de pessoas. Há duas classes de pessoas neste mundo. A primeira é os que ainda permanecem cativos. E a segunda é aqueles que já foram libertos. E eu pergunto para você, qual dessas duas classes você pertence? Você pertence aos que estão cativos ainda? Ou você pertence àqueles que já são libertos? Aleluia, irmã. Pertence aos que estão libertos. Vai isso. Se você pertence aos que estão cativos, nós vamos orar pela tua vida essa noite. E o poder de Jesus, Ele tem o poder em libertar a tua vida. Porque Cristo é o nosso libertador. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos aí, onde você está. Vamos nesse momento orar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor. Senhor Deus, nós oramos por cada vida, Senhor, que participou deste culto, dessa live, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, pedindo nesse momento, Senhor, que o Evangelho de Cristo venha se manifestar, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Trazendo nesse momento a clareza, Senhor, tirando toda a incredulidade, Senhor. Assim como Nazaré ali, Jesus foi rejeitado, havia incredulidade ali, ao ponto deles quererem maltratar Jesus e matar Jesus. Mas tu veio, Senhor, trazer o evangelho do amor, o evangelho de luz, trazendo luz, e tu sai no meio daquele povo que estava totalmente enfurecido contigo, e tu sai, a luz saiu no meio deles. Aleluia. Aquele que anda na luz, ele vai ser livre de toda afronta, ele vai ficando livre de acusação, ele vai sendo livre de todo o mal, porque a luz está resplandecendo na vida dele. Aquele que anda na luz, o mal não pode tocar. Aquele que é nascido de Deus, o diabo não pode tocar. Que nessa noite, Senhor, o Senhor resplandeça a tua luz em vida, Senhor. Resplandeça a tua luz nas casas, nas vidas, nas famílias, neste homem, nessa mulher, nesse jovem que está me ouvindo, nas crianças, trazendo a revelação do evangelho, do amor, da luz, o evangelho libertador, Senhor. Aleluia, nós te louvamos, Senhor. Se nessa noite alguém pertence a essa classe dos cativos, que em nome de Jesus há todo o poder para libertar de toda opressão, de toda escravidão, de todo o cativeiro nessa noite. Libera as correntes, Senhor, liberta, Senhor, oh Pai, em nome de Jesus.
que haja, Pai, conversão, Pai, haja mudança de vida, haja mudança no caráter, haja restauração, Pai, deste homem, dessa mulher que está ouvindo, Senhor. Aleluia, e nós te louvamos essa noite, porque nós pertencemos àquele que nos libertou, pertencemos a Jesus, aleluia. Vai dizendo: eu pertenço a Jesus, eu pertenço ao Senhor, eu pertenço, eu sou do Senhor, eu sou filho do Senhor, aleluia. O Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai. O Evangelho de Cristo é o mesmo ontem e hoje e será eternamente, aleluia. Digam graças a Deus, né? Amados, eu deixo essa palavra para que possamos nessa noite discernir esses 3 pontos do Evangelho de Cristo: o amor de Deus, a luz de Deus e a liberdade que o Senhor quer nos dar para a nossa vida. E eu quero dizer para você: permaneça no caminho. Se você sair da luz, da direção, uma vez eu estava na estrada, eu só dei uma desligada no farol na escuridão assim para ver, né, só brilhando a luz, rapidamente eu desliguei, assim eu perdi a noção, aí eu liguei novamente, por quê? Quando eu desliguei, escureceu tudo na minha vida, perdi a direção, perdi tudo, mas quando liga a luz de novo, eu entendi: eu não posso sair da luz, eu não posso estar desconectado do Senhor, porque se eu sair da luz, aí pode ser feio o nosso tombo, né? Mas o Senhor nessa noite trouxe essa revelação para nós, amém? Ele se cumpriu hoje, se cumpriu, e na sua vida hoje está se cumprindo essa palavra também, em nome de você que estava perdido, estava em trevas, se cumpriu essa palavra do reino na tua vida, amém?